Olá, irmãos do canal Despertando para o Futuro. Irmãos, se você, irmão, abriu neste vídeo, irmãos, então é porque você estava precisando ouvir isto, irmãos. Meus vídeos, irmãos, eles são todos improvisados, porque são tudo intuições. São tudo intuições. Irmãos, eu venho falar para vocês, irmãos, o poder, irmãos, que tem o perdão. Irmãos, eu digo para você, o poder que tem o perdão é até maior, irmãos, do que a caridade. O poder da caridade é até maior, irmãos. Porque, irmãos, eu vou contar uma história para vocês, irmãos. Onde eu trabalho, irmãos, eu tinha discutido com uma pessoa já tem uns 4 meses, irmãos. Eu tinha discutido com essa pessoa uma coisa à toa. Porque, irmãos, nós estamos sempre errando, não adianta, irmãos. A nossa tolerância, por causa do quê? Por causa da nossa matéria, a nossa tolerância é pouca, irmãos. Mas devemos segurar. Então, irmãos, eu tinha discutido com essa pessoa. E nós ficamos sem conversar, irmãos. Então, irmãos, um dia eu tinha saído, tinha feito umas visitas, tinha visitado várias pessoas que eu conheço, tinha visitado asilo, tinha visitado as pessoas doentes, irmãos. E nesse dia eu cheguei e deitei. Era 1h30 a hora que eu deitei. Falei, eu vou tentar uma técnica projetiva, irmãos. Irmãos, eu tava deitado e já tinha passado umas 3 horas, irmãos, e eu tentando, eu estava naquele estado que eles falam delta. Eu estava entre a 3ª e a 4ª dimensão. Eu estava sendo atacado, irmãos. Na 4ª dimensão eu estava sendo atacado. Então, irmãos, foi quando eu ouvi uma voz em meu ouvido que falava assim: irmão, os bens que você faz, irmãos, as caridades que você faz, alteram os seus pecados. Irmãos, eu acordei, fiquei com aquilo na memória. Eu fiquei pensando naquilo. O que poderia ser aquilo? Então, irmãos, eu fiquei pensando, fiquei um tempão pensando naquilo. O que poderia ser aquilo? Então, irmãos, veio em mim aquela vontade grande, irmãos, de pedir perdão para aquela pessoa, irmãos. Então, irmãos, no outro dia seguinte, eu cheguei no serviço, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi perdão para aquela pessoa. Irmãos, a pessoa não me deu moral. Mas, irmãos, eu não fiquei chateado, irmãos. Aquilo dentro de mim parecia que eu tinha recebido perdão. Então, irmãos, só mais tarde que eu fui saber, irmãos. Irmãos, que não precisa você ser perdoado, irmãos, para você sentir o amor do perdão. Porque, irmãos, eu pedi perdão. Aquela pessoa, ela nem olhou em mim. Mas só que, irmãos, foi a mesma coisa dela ter me perdoado. Porque a minha intenção foi grande de pedir o perdão. Então, irmãos, peça o perdão e aceite o perdão. Porque só isso, irmãos, ir lá levar você no patamar muito alto. Porque, irmãos, você, irmãos, se você não perdoar e não ser perdoado, isso, irmãos, se torna dívida espiritual. Vai se tornar uma dívida espiritual. E essa dívida espiritual, irmãos, você terá que pagar em outro planeta pior do que a Terra, irmãos. Pior do que a Terra.
você terá que reencarnar com essas pessoas que você não perdoou e que não aceitou o perdão para pagar tudo isso. Então, irmãos, perdoe e aceite o perdão. Porque, irmãos, só isso que irá levar você a um patamar muito alto. Irmãos, depois que eu pedi o perdão para essa pessoa, irmãos, minha vida mudou. Porque, irmãos, eu só tinha dívida espiritual aqui com essa pessoa, irmãos. Depois disso, irmãos, eu passei, irmãos, modificou muito a minha vida. Então vai modificar a sua também. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque você precisava ouvir isto, irmãos. Então, irmãos, perdoe e aceite o perdão. Que Deus e os mentores espirituais e seus anjos da guarda estão ouvindo. Muita paz e muita luz para todos. Muito obrigado. Dê um like para que mais pessoas vejam este vídeo. Muito obrigado.